precisando ser amado e tanta gente sem amar. Tanta gente precisando ser cuidado e tanta gente sem cuidar. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. Gente a matar, gente a morrer, gente com medo de ser, gente que não tem o que comer. Mendigos na marquise, crianças no farol, famílias em crises, menor abandonado, ladrões super armados, gente que não sabe perdoar. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. Tanta gente precisando ser amada e tanta gente sem amar. Tanta gente precisando ser cuidada e tanta gente sem cuidar. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. Veja só. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. Gente sem ter, gente a sofrer, gente sem ser nem sonhar, gente que não tem onde morar. Milhões de traficantes e a droga nos vencer, salários aviltados, o povo silenciado, ladrões não completados, gente sobre o reino do terror. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. E eu aqui a perguntar o que Deus quer de mim. E eu a perguntar o que Deus quer de mim. Um simples pendrive do tamanho de um dedo. Um simples chip menor do que uma unha, menor ainda. Contém informações para 50 livros. Eu posso resumir 50 livros como este, e às vezes 100, dependendo da maneira como resumo, eu posso colocar tudo num instrumento desse tamanho. E eu posso colocar informações que me ocupariam praticamente 200, 300 páginas num chip. Os homens conseguiram isso. Conseguiram transformar a informação do mundo de tal maneira que cabe na palma da mão. Antigamente chamava Palm Top, hoje iPad, iPod e assim por diante. Já falam em cloud, onde eu vou guardar não sei onde as minhas informações e eu puxo e elas vêm. Ficam em alguma máquina por aí. Os homens são incríveis. Inventaram máquinas poderosíssimas, impressionantes, que a igreja já no tempo do Vaticano II, 1965, chamava de intermirífica, entre essas coisas maravilhosas que o homem cria e que nós queremos. Mas aí vem a pergunta que o ateu
Zygmunt Bauman, no livro 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, e o José Saramago, falecido recentemente, um ateu comunista, escreveu em Um Homem Duplicado, que eu, católico apostólico romano, assino embaixo. O que eles disseram é que os instrumentos existem. O que nos falta é como usá-los, para que usá-los e com quem usá-los. Como comunicar, para que comunicar e com quem comunicar. Isso nós não aprendemos. Aprendemos a manusear os instrumentos, não aprendemos a dialogar. A comunicação de todos para um vai bem, olha a novela. De um para todos vai bem, olha o microfone. Agora, de mim para ti, essa não vai bem. Olha os relacionamentos cada dia mais confusos, olha os amores que vão mal, olha os casamentos que vão mal, olha os conflitos pai, mãe e filho. O resultado final de tudo isso, diz o Zygmunt Bauman, em 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, o resultado final de tudo isso é que os desafios da comunicação, de mim para ti, de nós para eles, estão cada dia mais desencorajadores e confusos. Não estamos aprendendo a encarar um ao outro e comunicar, e esta é a comunicação primeira e mais importante. É o que diz ainda Saramago. O que não se compreende é que com tanta tecnologia em progressão geométrica, de melhoria em melhoria, a comunicação é essencial, de mim para ti, de pai para filho, de amor para amor, é uma confusão. Esquecemos o essencial. Trabalhamos no periférico da comunicação, esquecemos por que é que a gente se comunica. Assunto bom para conversar, né? Eu queria começar com a sabedoria da adolescente. O pessoal pergunta seu nome, porque diz que eu nunca falo. Eita, meu nome é... Laís da Cara Feliz. Eu nunca falo, eu digo, vocês têm que conversar, perguntar para ela. É adolescente. E aí, disso que eu acabei de dizer, qual a sua conclusão? Padre, quando a gente fala, poxa vida, de comunicação nós e eles, eu penso só nas guerras, né? Se tivesse boa, não teria tantas guerras. E aí essa relação talvez seja nada mais do que o reflexo da falta dos problemas na comunicação mim e ti. E na comunicação eu e mim. E aí vai, né? E isso se reflete de forma, em escala global, né? Nas guerras. Que poderia ser tão mais simples a resolução das coisas, a diplomacia, mas tudo se resume em guerra, e tantas guerras por coisas tão pequenas. E isso, para mim, é uma coisa que marca quando a gente fala disso, desse assunto de comunicação. Eu e tu é a grande problemática do mundo. Eu e tu por quanto tempo? Namorados? É por enquanto. Eu e tu para quantos meses e anos? Porque por uma semana vai bem, por uma noitada vai bem. Então, mas aí não é eu e tu. Para que haja eu e tu, eu e você, tem que haver um relacionamento prolongado e sólido. Suzana. E talvez o diálogo mais profundo, porque às vezes fica muito na superfície, né, na aparência. Oi, tudo bem? Como que vai? Está tudo bem. E às vezes não está tudo bem. E às vezes a gente se protege muito do outro, né? Não quer muito se expor para o outro. E eu acho que a gente perde com isso, quando a gente não se abre. Às vezes existe um respeito humano de não querer, eu não quero incomodar a pessoa, vou falar do que eu estou sentindo. Mas às vezes, por causa desse, entre aspas, respeito humano, a gente perde essa profundidade de diálogo, né? De falar de dentro, de um conhecer o outro de verdade, um se preocupar com o outro de verdade, né? Padre, eu vejo aí um problema que vem... O senhor falou aí dos equipamentos, de chips e tudo mais, mas, por exemplo, a família antigamente, as famílias antigamente eram grandes, 10 filhos. Eu venho de uma família de 5 irmãos. Então, ali havia diálogo
brigas, desentendimentos, mas também abraços, beijos, havia essa conversa em casa. Hoje as famílias têm 1, 2 filhos, e cada filho tem lá o seu quarto, a sua TV, o seu computador, o seu mundo, né? E esses diálogos ficam prejudicados, dialoga-se muito bem no computador, né, hoje, mas ali, cara a cara, né, face a face, as pessoas às vezes nem sabem o que conversar, o que falar, como se abrir, não tem coragem de se abrir, de expor suas ideias verdadeiras, os seus valores, tudo que você acredita e quer para a sua vida, porque eu não sei como é que o outro vai reagir. O Martin Buber, no Eu e Tu, fala nesse assunto do cara a cara, né? E que também é abordado hoje pela maioria dos sociólogos, né? A comunicação essencial não é multidão com multidão. Exato. Não sou eu com multidão. É eu e você, porque dali nascem filhos, dali nascem amizades, dali nascem firmas, dali nascem compra e venda, por exemplo, numa loja. Mas é eu e você, comprador e eu vendedor. Exato. Agora, quando a gente despersonaliza, está destruindo a essência da comunicação, que é um indivíduo que pensa conversando com outro indivíduo que pensa. Gilson. São vários problemas que eu vou pensando aqui, vendo quais que levam, né, quais são mais graves diante do problema da comunicação. Mas eu, ouvindo a Suzana falar, e agora o Cássio, eu chego à conclusão que um dos problemas importantes é a pressa, né? Nós vivemos com pressa. Vivemos numa sociedade onde o tempo é mais importante que tudo. E o tempo não é bem aproveitado, porque dá-se tempo para aquelas coisas que são passageiras e não dá o tempo importante e essencial para aquilo que mais vale a pena na vida, né? Então, eu chego para ouvir meus filhos, eu abreveio a conversa, né? Eu não quero ficar ouvindo muito, porque eu já tenho que correr para o trabalho, eu já tenho que correr para o futebol, e aí eu pergunto, tudo bem? Como é que foi na escola? Está tudo certinho? Ah, que bom, ótimo, o pai está saindo, agora eu preciso ir. Depois a gente conversa. E essa conversa, esse diálogo, nunca acontece. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que vivemos numa sociedade apressada. Que no tempo em que existia vizinhança, a vizinha e o vizinho conversavam por cima do muro, ou conversavam pela janela, ou na feira parava para conversar, não só para comprar, porque as pessoas tinham mais tempo. Por isso eu pus aquela minha canção. Era um tempo em que as famílias tinham tempo. Era ali que os compadres e as comadres conversavam e proseavam. Depois havia a varanda. E havia aquele banco de praça, onde hoje nem os velhos sentam, em muitos lugares. E lá as pessoas jogavam conversa fora. Mas, na verdade, não estavam jogando conversa fora. Jogavam conversa dentro de uma amizade. Quando é assim, não é de conversa desperdiçada. Hoje é que joga conversa fora. Porque naquele tempo, o mero fato de estar junto e caçar assunto significava que eles realmente queriam ser vizinhos. Hoje, expulsam o assunto. Antigamente caçava, mas achava. Hoje expulsa e não acha. Não sei se está ficando claro, tá? Então a gente volta daqui a pouco, porque esse assunto me parece que merece uma atenção muito especial. Eu volto com, e vocês também, com o Gilson, cantando sobre pais e filhos, e nós continuamos a falar sobre desperdiçar conversa. Eu prefiro quem desperdiça conversa e joga a conversa fora e conta causo, do que aquele que diz, como diz o Gilson, depois a gente conversa. Não vai ver esse depois. É porque não quer conversar. O assunto é bom. Fiquem aí, a gente volta. É coisa de Cristo. Dialogar. Sabe, padre, na caminhada da vida, a gente vai aprendendo a ser pai, né? A gente fala tantas coisas para os filhos. Essa eu resolvi falar em forma de canção, aproveitando que a minha filha faz 17 anos essa semana, a Natália.
Amo você e não há nada melhor. Ser seu pai e seu amigo é um presente especial de Deus. Amo você e tudo que eu fizer será pra fazer você a cada dia mais feliz. Amar você é ser um aprendiz. Todo dia alguma coisa você vem me ensinar. Tão perto está e o tempo eu sei passará. Mas agora vem comigo aproveitar. Ela ainda era pequenininha quando eu compus. Vem pro meu colo, vem correndo, vem brincar. Todo tempo que eu tiver, quero ficar com você. Tenho 1000 histórias pra contar, gargalhadas juntos vamos dar. Pare o tempo quem puder, quero você sempre menina. Amar você é muito mais que ser feliz. É dançar pra te alegrar, é fazer você dormir. Amar você é não ter hora pra deitar, é brincar, é proteger, acalentar, sorrir. Amar você é ser um aprendiz. Todo dia alguma coisa você vem me ensinar. Tão perto está e o tempo eu sei passará. Mas agora vem comigo aproveitar. Vem pro meu colo, vem correndo, vem brincar. Todo tempo que eu tiver, quero ficar com você. Tenho 1000 histórias pra contar, gargalhadas juntos vamos dar. Pare o tempo quem puder, quero você sempre menina. Vem pro meu colo, vem correndo, vem brincar. Todo tempo que eu tiver, quero ficar com você. Tenho 1000 histórias pra contar, gargalhadas juntos vamos dar. Pare o tempo quem puder, quero você sempre menina. 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 Isso aí. Pois é, homenagem do pai à filha. Aliás, isso está dentro do que estamos falando. Por quê? Porque você tem aqui na minha mesa, você vê livros, que são forma de comunicação. Microfone, forma de comunicação. Caneta, instrumento de comunicação. Isso aqui é instrumento e forma. Porque ao mesmo tempo que me leva, ele é uma linguagem que vem por aqui. Aqui outra linguagem. Aqui outra. Nós vivemos cercados da comunicação e o Bauman, cujo livro eu indiquei para vocês, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, fala do achatamento da pessoa, o esmagamento debaixo dessa pilha de veículos de informação.
diz que ao simplificar essa forma complexa de comunicação, ao invés de simplificar, comprimiu. Então as pessoas se sentem esmagadas, comprimidas por tantas informações. Vira para um lado, outdoor. Vira para o outro, televisões, telões. Chega lá em casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas. Computadores. Pequenos instrumentos. Celular. De tanto comunicar, as pessoas não comunicam. É muita informação, muita necessidade de comunicar, de twittar, do Facebook e assim por diante, que no fim a pessoa desova, porque não tem tempo de acumular conhecimentos e reflexões suficientes para dizer coisa que preste. Viramos um mundo twitterizado. Tudo curtinho, tudo rapidinho. Isso toma conta até dos sermões. Até há padres que não conseguem mais pregar sermão comprido de 8 minutos que seja, 3 minutos ou 15. Viraram um Twitter também. Tudo frasezinhas curtas que uma não tem nada a ver com a outra. Faltou reflexão, está faltando livro. Os pais também. Tudo coisinhas curtas, ditas, falta um conteúdo, uma interligação que os livros têm. Eles têm começo, meio e fim, a maioria. Os bons livros. Então nós perdemos o grande valor da comunicação, que é começo, meio, fim, objetivo. Com quem, para quem, por quê? Desova-se. Todo mundo fala, todo mundo tem direito de falar e poucos ouvem e pensam. Além do que o Bauman diz sobre a fragilidade das conexões, porque as pessoas não estão mais se conectando. É engraçado, estão conectados e não estão conectando. Eu ligo, eu me conecto com alguém, mas só pelo aparelho, porque pessoalmente eu não ligo as coisas. É tudo atabalhoado. E a igreja diz a mesma coisa no livro Documento de Aparecida, número 509. O cristão de hoje, como o de antigamente, está numa linha de produção cultural da qual ele é uma das vozes. Quando a igreja começou, tanto em Israel como no Império Romano, ela era uma das vozes. Ela não produzia a única cultura daquele tempo. Aí ela chegou ao poder. E então ela produziu a única cultura que havia, porque se não fosse da igreja, estava condenada a não prosseguir. E aí, acontece hoje nos países árabes, com os muçulmanos. Só a igreja podia comunicar. Mas aí o mundo se laicizou. A partir de 1848, nós não vamos falar sobre isso. Tanto não só com o Manifesto Comunista, mas também com atitudes e tomadas de governos. Mas que a igreja perdeu os estados pontifícios em 1870, de um país imenso, bem grande para a época, que era bem maior do que o trecho São Paulo-Rio, esse bico de São Paulo, perdeu tudo. Ficou confinado ao Vaticano. A igreja não tinha mais poder temporal. Mudou tudo na história da igreja. Então a igreja diz, hoje, de novo, nós somos uma das vozes que produzem cultura, porque o mundo produz inúmeras outras culturas e temos que viver com essas culturas e dialogar com elas. Então ela fala que a cidade, e eu falo isso no terceiro ponto, se tornou o centro das novas culturas e o cadinho dessas novas culturas. E o que é que eu, cristão, vou fazer na cidade, na periferia, no centro, com a loja que eu tenho lá? Como é que eu vou pôr a cultura cristã no meio das culturas que vêm pela televisão e que já não são mais cristãs? Porque as novelas não são. Uma ou outra é, mas a maioria delas não. Assunto e desafio para pai de família, para mãe de família, para adolescente que se diz cristão e quer ser. E para qualquer
pessoa que diz, eu sigo Jesus. Então, o que você vai dizer a respeito dele? Numa sociedade que não está nem aí para o que Jesus disse. Eu começo pelo ar, que é adolescente. Padre, sobre essa questão da comunicação ou da falta dela, eu concordo muito com o que o Gilson falou, que hoje a gente está muito sem tempo, né? Antigamente o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando da casa e cuidando dos filhos, da educação dos filhos. Hoje não, hoje a mulher trabalha, estuda, faz pós-graduação, mestrado, e às vezes não fica ninguém para ficar com o filho em casa. Ou ele fica com o empregado, ou ele fica a tarde inteira na escola. E eu acho que às vezes essa falta de companhia, ele não desenvolve uma comunicação mais próxima. Acaba desenvolvendo essa comunicação mais distante, que é pelo computador, que é pelo celular, porque ele cresceu no meio onde ele estava sozinho. Não é que os pais não amam, mas a situação toda acabou convergindo para isso. Puxa, todo pai queria ter um filho inteligente assim, né? Eu queria ter um filho desse. Pois é, e a jovem, eu quero ver agora os adolescentes primeiro. Que eu nunca digo o nome dela, porque é gostoso ouvi-la falar o próprio nome. Laís? Pronto. Ai, padre, é um desafio muito grande. Como que a gente vai ser cristão e ao mesmo tempo conviver com essas culturas diferentes e sabendo que as pessoas, como você disse, muitas vezes não estão nem aí para o que Jesus falou. E para a gente é tão importante, a gente quer passar isso, mas quer aceitar o outro ao mesmo tempo. É um desafio muito grande. Eu acho que o melhor exemplo é o próprio Jesus. Seus colegas e suas colegas ridicularizam você quando você toma uma posição cristã? Não me ridicularizam, mas eu tenho muitos amigos que não partilham da minha crença, né? Então é complicado, às vezes a gente conversa e a gente sente uma resistência. E eu também tenho uma certa resistência para o que eles acreditam, porque não é o que eu acredito, então é natural. Mas assim, a gente quer quebrar essa barreira e quer que o outro compartilhe da nossa fé, mas não é bem assim, né? A gente quer passar uma mensagem, mas também tem que aceitar do outro. Então é uma coisa que a gente tem que aprender, senão não vai ter paz. Olha, esse desafio de tentar inserir valores cristãos numa sociedade que não quer saber de valores cristãos, aí é reflexão para muitos programas. Mas eu penso que a gente poderia partir de um princípio. O nosso testemunho, a nossa vida, e principalmente se nós trabalhássemos a consciência daqueles cristãos, especificamente da nossa igreja, dos católicos, que estão indo às missas, que participam das celebrações, mas que não têm uma vida de acordo com os valores cristãos, já seria um bom começo, sabe, padre? Então, a mudança que fosse de dentro para fora, da nossa própria igreja, dos que se dizem católicos, frequentam a missa, mas na verdade a prática é outra, nós deveríamos começar por aí. E o pior é o cerco montado ao redor da matriz católica por outras igrejas cristãs não católicas, evidente, que têm outros valores além da igreja católica. Eles são cristãos, mas eles comungam outros valores. E tem uma igreja matriz, e há mais de 20 ou 30 pequenas igrejas de inúmeras denominações cristãs, cercando, com os fiéis indo para lá, engrossando as fileiras deles, e, portanto, essa pulverização do cristianismo em inúmeras igrejas, púlpitos e pastores, e cada um dizendo, nós estamos certos. Agora, difícil é dialogar com tantos interlocutores, porque muitos de nossos parentes foram para lá. E aí o assunto é delicado, e a igreja fala disso na pastoral urbana, porque esse episódio acontece muito mais em cidades pequenas ou nos centros urbanos. O povo se sente órfão e vai procurar o padre e o pastor. E aí, uns chamam o pregador de pai, outros chamam de pastor, uns se sentem fiéis e filhos, outros se sentem ovelhas. Esse assunto é bom porque ele é uma forma de incomunicação. Nem as igrejas estão conseguindo conversar, com raras exceções. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos.
sobre esse assunto de eu e tu, comunicação que foi perdida em casa, na família, até com vizinhos, e que ficou nós todos, e a pressão da mídia, das comunicações sobre as pessoas, então todo mundo falando para fora e ninguém falando para dentro. O documento de Aparecida diz: no mundo urbano acontecem complexas transformações socioeconômicas, culturais, políticas, religiosas, que trazem impacto nas vidas das pessoas. Na verdade, a cidade é um amontoado de satélites e bairros periféricos. E as pessoas também se sentem periféricas. Na cidade convivem diferentes categorias sociais. As elites econômicas, os endinheirados. As sociais, os que têm título. As políticas, os que têm representatividade. A classe média, com seus diferentes níveis. E a grande multidão de pobres, que estão ficando menos pobres, mas também não estão ficando muito mais ricos. E diz o documento: nesta algaravia de linguagens, há binômios que a desafiam todos os dias. Tradição ou modernidade? Globalidade ou particularidade? Inclusão ou exclusão? Personalização ou despersonalização? Linguagem secular ou linguagem religiosa? Homogeneidade ou pluralidade? Cultura urbana ou pluriculturalismo? Então a igreja diz: a gente tem que escolher. Ou. Às vezes os dois. Eu quero comentário. Suzana. Na vida é uma questão de escolha mesmo. E todos os dias a gente é colocado em situações assim. Agora, sobre a comunicação que a gente tem em casa, por exemplo, eu acho que todas as vezes que dentro de casa a comunicação for boa, a gente pode ser um elemento de transformação. Se a gente tem uma boa comunicação, eu e tu, dentro de casa, a gente pode levar isso para fora, né? Inclusive para a igreja, né, para a comunidade, para o trabalho, para onde a gente estiver. A gente pode ir transformando aos poucos a sociedade. Bom, o lance é que eu sou muito a favor da tecnologia, dos iPods, dos iPads, dos iPagas, e não tem jeito, isso é uma coisa irreversível. Diz que uma vez um menino estava em casa e toda hora aqui no computador, e o pai dele: menino, tu fica o tempo inteiro aí nesse Twitter, nesse negócio, você aceite Jesus, meu filho. E o menino disse: se ele me adicionar, eu aceito, pai. Então, a coisa está uma loucura. Mas o problema não é esses meios de comunicação, eles são bons, são legais. O problema é que eles não substituem o amor. Então, se não há um diálogo já de amor antes dele, também não vai ter com eles. Se tiver amor antes dele, quando chega esse meio de comunicação, também eles vão servir como diálogo de amor. Isso é fundamental. Porque eu também sou a favor da diversidade de valores, de cultura, enfim, isso é muito enriquecedor. A ditadura cultural, mesmo ainda que seja, entre aspas, considerada muito boa, é uma ditadura, não é legal, não há crescimento. É uma questão de escolha mesmo. De escolha. Se você perguntar a uma pessoa: você quer arroz e feijão e bife todos os dias? Ele vai dizer não. Não. Então, mas como o Justo falou, talvez nós como cristãos temos que demonstrar isso na nossa ação. São as nossas ações no dia a dia. E às vezes não só no nosso discurso, no nosso emblemático, de maneira. Então, essas coisas todas são enriquecedoras. Mas sabe qual é o perigo? Sim. Sair do arroz e feijão e bife todos os dias e depois ter tanta coisa na mesa que come qualquer coisa, que ele faz mal também, e não sabe escolher. Entre 50 iguarias na mesa, então, a pessoa acaba escolhendo errado e até se empanturra. Faz mal. O equilíbrio no uso do muito que é oferecido e escolher e não pegar tudo. E tem sabedoria nisso. Aí Exato. que está. A sabedoria diz. Mas é muito melhor você ter muita coisa para fazer suas escolhas do que você viver sobre uma ditadura. E dizer assim: não, você tem que fazer isso e fazer isso. Se você não fizer isso e aquilo, está errado. O Cássio, que é jornalista, concorda com a postura dele? Sim,
E eu digo também que hoje eu sou a favor da tecnologia, é uma coisa que está aí, não tem volta. A gente precisa saber usar, né? Mas hoje, o mundo, de uma maneira geral, e nós cristãos, né, que estamos inseridos nesse mundo, nós temos informação demais e formação de menos, né? E então eu penso que para ser pai, para ser um profissional, para ser um cristão católico, eu preciso conhecer daquilo. Então, se eu quero falar de Deus como cristão católico, se eu não conhecer a Bíblia, o catecismo, os documentos da igreja, eu não vou estar apto para falar dele. E a mesma coisa em casa, no trabalho, na escola, na sociedade. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, saber filtrar todas as informações que me chegam para passar o melhor. Você abordou um assunto que semana que vem nós vamos abordar, já com a presença do Ir ao Povo aqui também, cantando suas canções, que é exatamente a informação dos católicos. O material existe, mas não é lido. O material existe, mas não é tocado em casa. Talvez nem 10%, eu falo para essa câmera agora, nem 10% dos católicos lê ou compra CDs e DVDs para se informar. O material existe. Então não é que a igreja não produz, é que o católico não introduz em sua casa, nem na sua cabeça. E isso é outra forma de comunicação. É como dizer, eu poderia, mas não quero. Eu sei que existe, mas não me interesso. Então, há uma comunicação belíssima de quem se interessa e não consegue. E há o que se interessa e consegue. E há esta. Eu não me interesso, eu até conseguiria, e não quero, não preciso da informação da igreja. Não me interessa esse livro. Para que eu vou comprar? Não vou ler mesmo. Não me interessa essa história de Jesus. Para que eu vou comprar? Não vou ler mesmo. Não interessa que a igreja fez o compêndio da doutrina social. Eu não vou ler mesmo. Eu não sou de ler essas coisas. Então, há uma pobreza cultural, não é só do católico, evangélico também, que faz a pessoa dizer, eu vou seguir a fé que vem pelo ouvido. O que o pastor me disser, é isso que eu sigo. O que o padre me disser, é isso que eu sigo. O que eu, por acaso, vir na televisão, é isso que eu sigo. Mas você não vai se informar? Tem tanto material aí. Não gosto de ler, não. Eu não quero saber. Então, esta é a pior das comunicações. É como um filho diz, eu não quero conversar com o seu pai. Não me interessa o que você, pai e mãe, pensam da nossa família. Eu não quero. Então, o não querer informar-se é uma das piores coisas na sociedade atual. Você tem e não quer. É como ter comida à mesa e querer só a sopinha da infância ou a mamadeira do tempo de criança. Mas muitos estão fazendo isso. Gilson e Suzana, para concluir. A gente pode chamar isso de preguiça espiritual, preguiça religiosa, padre? Eu diria que é rebeldia. Rebeldia? Porque muitas vezes é mais fácil para quem está lidando com a doutrina ou com o ensino religioso dizer assim, olha, entrega todos os seus problemas para Jesus que tudo se resolve, né? Isso é simples, fácil de dizer, você não precisa estudar para dizer isso, embora seja uma verdade, você deva cada dia mais entregar-se a Deus, mas e aquilo que nos compete, né? E aquilo que eu devo fazer para que realmente meus problemas se resolvam? Não é só Jesus, só Deus que toma conta de tudo e resolve? Não. Então eu tenho que me inteirar dos problemas, me inteirar das soluções, ler, estudar, para que eu possa dar um ensinamento religioso um pouco mais completo, né? Entrega assim, mas faz a tua parte. E qual é a tua parte? Vamos estudar. Pois a igreja se reuniu em Aparecida em 2007, o Papa esteve aí, os bispos da América Latina e do Caribe se reuniram e fizeram lá em Aparecida um documento, dizendo, nós, Igreja Católica na América Latina,
detectamos estes problemas e oferecemos estas respostas. Isso foi em 2007. Estamos em 2011. 4 anos depois, já vamos para 2012, 5 anos depois, a maioria dos católicos não comprou, não leu, não tem em casa, e muitos programas de rádio e televisão de católicos não apresentam esses temas. Os bispos falaram para as pedras. Veja que o assunto é delicado. Parece que é uma pobreza cultural desejada e procurada. O material existe, mas não é usado. E isto é como oferecer gasolina para o carro. Você quer chegar de São Paulo a Rio, mas você não põe a gasolina no motor? Então não chega. Não há combustível. Ah, mas você não usa. Esse assunto é sério e semana que vem nós vamos falar sobre isso. Porque agora nós gostaríamos de pensar como Maria. Porque ela meditava e punha todos os acontecimentos no seu coração, ela estudava os fatos. Naquele tempo não havia livros, mas ela guardava tudo no coração, ela queria saber por quê. Seja ela o modelo de toda mãe e pai, de todo filho, que deseja ir fundo nas coisas que está vendo e interpretá-las. Por isso a gente canta e encerra agora mais um, Palavras que não passam, cantando com Maria. O que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 O que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que Deus lhe mandou? Por causa dele eu sou quem eu sou. 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 Sou serva, não passo de serva. Sou serva de quem me escolheu. Pediu o meu sim sem reserva. Meu ventre carrega um segredo. O que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 Por que será? Maria pensava. Maria queria saber por que. Maria era catequista, era teóloga. Maria era testemunho ocular da história, mas queria entender o que estava acontecendo. Mandava as pessoas a Jesus, estava lá, em todos os momentos. E na cabeça dela, de teóloga, de catequista, ficava a perguntar: o que será desse menino? O que é do meu filho? Onde isso tudo vai dar? Começou desde pequena. Acostume-se a pensar em Maria, a pensadora, porque ela era mãe pensadora, mãe pensante, e com autoridade. E então ela dizia: por que será que Deus me escolheu? Por que será que Deus me escolheu? Por causa dele eu sou quem eu sou, por causa dele eu sou quem eu sou. Por causa dele eu sou quem eu sou. Por causa dele eu sou quem eu sou.
Fiquem com Deus.